Uma boa noite a todos. Todos são muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma reunião do Grupo GMA, Grupo de Mentoria e de Autodesenvolvimento do Instituto Olos, que eu tenho coordenado nesses últimos 2 anos. Aliás, em outubro agora nós vamos fazer 2 anos de grupo. Estamos agora com 600 pessoas participantes e eu gostaria de realmente dizer a minha satisfação de receber aqui o Monge Genshou. Monge Genshou, ele já é um amigo meu também, já de longa data. Nós temos um histórico, né, Monge? É, Temos muita história de muita participação história. na vida um do outro, né? E, na É, realidade, tem muitas coisas a agradecer ao Marcos, um amigo leal e amoroso, que ele sempre foi. pois é. A gente busca, né, fazer o bem, ser prestadio na nossa linguagem aqui, né, de beneficiar pessoas, de gerar benefício, né? E a gente faz o que pode, né? Então eu convidei o Monge para dar uma palestra sobre o mundo atual, né, de como lidar com as dificuldades com o mundo e os ensinamentos do Buda, né? Porque o monge Gensho, ele é um monge budista do Soto Zen e que é uma linhagem assim muito interessante, muito bacana e que eu tenho participado também, né? E então eu passo a palavra para o monge Gensho, ele já deixa em aberto para perguntas, e isso já é muito auspicioso também, para tirar as dúvidas que vocês tiverem, né? Podem trazer os assuntos e, enfim, vamos conversando, né? Tá bom, monge? Tá contigo. Perfeito, perfeito. Por tradição, a gente não prepara palestras, né? A gente tem um tema e vamos dar uma introdução sobre esse tema e abrir para perguntas. E essas perguntas que eu conto com vocês, que são os participantes ao vivo, devem enriquecer a nossa conversa e dizer o que o grupo realmente quer ouvir, né? Sobre o que o grupo quer ouvir. Me apresentando, o Marcos me pediu que eu fizesse isso, eu sou abade do Templo Zen de Florianópolis, que é um templo oficial da Sotoshu, que é a maior organização zen budista no mundo, né? São 15 mil templos, etc., milhões de praticantes espalhados aí pelo planeta. A Sotoshu, a escola Soto, ela veio da China, trazida por Eihei Dogen, que é um grande intelectual japonês responsável pela consolidação da língua japonesa, fez um papel semelhante ao que Lutero fez com o alemão ao traduzir a Bíblia para o alemão vernáculo, né? Criando o Hochdeutsch, né? O alemão clássico, ou que o mesmo papel que Dante Alighieri fez quando escreveu a Divina Comédia no dialeto florentino, que se tornou então o italiano clássico. E Dogen, que nasceu em 1200, ele foi à China inconformado com o budismo que ele tinha conhecido no Japão naquela época. O budismo chegou no Japão lá pelo ano 500 depois de Cristo e encontrou um grande mestre na China, Tendo Nyojo, e trouxe a Soto, que é 90% do Zen no mundo hoje. Tem um enorme cabedal de textos e livros. Hoje, em português, tem uma infinidade de coisas. A minha formação foi como executivo e foi nessa época que eu conheci o Marcos, né, quando eu trabalhava ainda como consultor. E em 2005 eu fui ordenado monge oficialmente por Saikawa Roshi, meu mestre, que é o último japonês, o último oriental nessa linhagem. Eu sou o primeiro ocidental.
Então, isso é um grande privilégio. Em todos esses momentos, inclusive, foram acompanhados pelo Marcos. Marcos estava presente na minha ordenação em 2005, em setembro de 2005. E depois eu fui treinar como monge nos Estados Unidos, em Yokoji, na Califórnia, e depois fui para o Japão treinar em mosteiro também japonês e fiquei lá um período treinando. E depois disso, eu fui nomeado professor internacional, depois missionário, missionário para América Latina, temos aí umas 10 pessoas com esse cargo, e depois disso me tornei abade, ou seja, daiyosho, como se diz em japonês, que é a graduação máxima de um monge zen, né? Depois disso são só cargos honoríficos, né? Então vamos passar a comentar o nosso momento mundial, né? O que está acontecendo no mundo moderno, que é o título da nossa palestra aí. Me parece que os ensinamentos de Buda, eles se aplicam a todas as épocas. Eles não mudaram na sua essência, e os problemas que ele enfrentava naquele tempo, da conduta dos governantes, da ambição, do egoísmo, nas guerras, etc., 2.500 anos depois, nós temos a mesma coisa, a mesma espécie de loucura e falta de compaixão para com os outros seres humanos. Essa conduta que significa que você não enxerga o outro como um ser humano, você pensa em território, ou em riquezas, ou em poder, em fama, ou qualquer coisa assim. São condutas que são inspiradas pelo grande problema do ser humano, que é o seu amor pelo seu ego. E foi este problema que fundamenta um dos ensinamentos básicos de Buda. Ele, quando começa a ensinar, ele ressaltou 3 princípios básicos. Um, anicca, em sânscrito, que é impermanência. Todas as coisas são impermanentes, nada dura para sempre, tudo está sempre passando. Não é? Todos os dias de manhã, eu que estou chegando aos 80 anos, eu vou lá, olho no espelho, né, e vejo o trabalho da morte, paulatinamente tomando conta do meu rosto, né? E nesses 20, 20 anos que nós nos conhecemos, eu e o Marcos, né? Nós dois mudamos, né? Nossos E rostos como, né? mudaram, E como? nossos rostos mudaram e começam a aparecer os problemas de saúde e coisas assim. E isto é a natureza das coisas. E a essência da vida do homem deveria perguntar, ele deveria se perguntar qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido da sua vida? E o budismo diz que nós não temos uma alma, nem um espírito permanente, que é tudo mudança, que estamos sempre mudando e que, portanto, querer que a nossa identidade de agora permaneça para sempre é uma ilusão incrível, fantástica, como diria Freud, um delírio coletivo da humanidade, porque ela tem tanto medo da sua finitude que então cria fantasias e quer acreditar em qualquer fantasia. O budismo diz que, segundo o grande ensinamento de Buda, anatta, anatta é negação, né? Esse A é uma negação. E Atman,
Em sânscrito é anatman, a palavra, né? Eu pronunciei em Pali no início, mas em sânscrito é anatman. Esse a funciona em português como uma negação. E também nas línguas da Índia, né, que são línguas indo-europeias, têm a mesma raiz. No proto-indo-europeu, tem a mesma raiz do português. E Atman significa partícula indivisível ou eterna, que por acaso existisse dentro do ser humano. Aquilo que em muitas religiões se chama alma. Buda ensinou Anatman. Não há uma partícula dentro de você que preserve sua identidade para sempre. Não é isto. Você é uma manifestação kármica no universo. Você é como uma onda na superfície do mar. O que você não enxerga é que você é água e mar, e você quer continuar como onda para sempre. Então, quer continuar depois, quer carregar seu CPF, seu nome, sua identidade. Buda aponta isso como uma ilusão básica do ser humano. E ele ensina também que a vida é insatisfatória, cíclica, cheia de altos e baixos, e por isso nós a chamamos de dukkha. A vida é dukkha. Dukh é eixo, e dukkha é um eixo fora do lugar. Um eixo fora do lugar faz uma roda subir e descer, em vez de ter uma trajetória estável. E assim a vida tem alegria, tristeza, riqueza, pobreza, saúde, doença. A vida é instável. E por causa disso, nós sofremos porque pensamos que queríamos ter uma vida baseada na estabilidade, que tudo fosse sempre estável, que não houvesse um incêndio que destruísse a minha casa, ou a ferrugem que destruísse o meu carro, ou a morte que levasse as pessoas amadas, ou a doença que acabasse com a minha saúde. Nós queremos estabilidade. Só que a estabilidade não existe em um mundo caracterizado pela instabilidade. Mas, à luz desses três ensinamentos mais básicos, nós vemos o sofrimento causado no mundo por líderes que não percebem essas questões básicas, como de que eles não vão permanecer para sempre e que seu egoísmo ou desejo de fama e poder é uma coisa absurdamente vazia e sem sentido, e que os seres deveriam se preocupar com o sofrimento alheio, deveriam ser tomados por um sentimento de compaixão. A compaixão é que devia ser o centro da nossa percepção dos outros seres. E, infelizmente, nós estamos num momento muito ruim da nossa história. É um momento em que nós temos líderes autoritários espalhados pelo mundo, nos países mais poderosos. Nós temos um verdadeiro eixo de ditaduras também. E os princípios de solidariedade e de participação de toda a humanidade num progresso de mãos dadas, eles estão sendo jogados fora por uma noção de competição ou de quem pode mais. Lembro de um historiador grego, escreveu antes de Cristo, Tucídides, né? Disse que os que têm a força podem tudo, e os que não têm a força simplesmente sofrerão.
A história está cheia de declarações assim. O general romano disse: Eu vim, vi e venci, como sua mensagem, né? Júlio César manda executar Vercingetorix, né, que ele derrotou na Gália. E aí ele é herói, é homenageado. E muitas vezes eu tenho ensinado: olhem em volta. Nós, seres humanos, nós somos descendentes dos maus. Todos que estão assistindo essa palestra aqui, vocês não são descendentes dos bons. Não são descendentes dos que foram massacrados ou exterminados quando eram crianças. Vocês são descendentes dos violentos, todos nós, dos que ocuparam o território, exterminaram quem estava por aqui, ocuparam, mataram, tomaram posse, como se fosse seu direito. Nós somos descendentes destes. Não somos descendentes dos bons nem dos pacíficos. Os bons, os pacíficos, eles foram as vítimas. E a humanidade se seleciona desta forma. É surpreendente que haja tanto espaço para a bondade ainda entre nós e de solidariedade, quando nós somos descendentes daqueles que fizeram a nossa história pregressa. Se ao menos nos dessemos conta que esse eu nosso pessoal é uma fantasia e uma ilusão, e que nós não sobreviveremos, esse eu, essa identidade não sobrevive, sobrevivem os nossos atos, nossos impulsos, do ponto de vista budista, e continuamos nos manifestando porque tudo é continuidade, não existe cessação de nada, só existe continuidade. A verdadeira tragédia é que nós nem conseguimos sair daqui. Nós estamos sempre aqui. E esse acontecimento faz com que nós sejamos, na verdade, prisioneiros da nossa condição humana. E sendo prisioneiros, o que deveria ser nosso objetivo era uma libertação. E foi esse assunto que interessou a Buda, a libertação, a liberdade, o deixar de ser prisioneiro da nossa condição. Por causa disso, o budismo mesmo teve essa característica de ser fragmentário, de ter muitos mestres, muitas linhas, de não pensar em heresias ou tentar concentrar poder em uma igreja central que queimasse os hereges. O budismo não fez isso. Ele simplesmente deixou que os seus princípios fossem sobrevivendo como pudessem. E, periodicamente, há uma tentativa de retornarmos à base, ao fundamental, aquilo que realmente importa, e nos libertarmos das prisões de rituais, fantasias, superstições, etc., que vão tentando entrar no budismo por todas as formas possíveis. Essa é a perspectiva do budismo sobre o mundo atual. Ele é apenas a repetição da conduta egoísta humana desde sempre. Algum tempo atrás eu li o livro de Gibbon sobre a decadência e fim do Império Romano.
E quando você lê a história, o que você vê? Corrupção, política, egoísmo, guerra, é tudo igual, tudo igual. O comportamento simplesmente não mudou, continuou o mesmo. A Monte, esperança é, vou colocar um ponto final, a esperança é que se nós alterarmos os homens por dentro, que eles tenham uma visão clara e lúcida sobre todas essas coisas, possa mudar a sociedade e o mundo. Já mudou em vários lugares, isso já aconteceu. Já houve grandes períodos de paz inspirados por isso, de respeito humano e de bondade. Já houve esse tipo de comportamento em seres humanos inspirados por esses ensinamentos. Mas, infelizmente, isso não é geral. Pois não, Marcos? sim. Eu estava pensando aqui, né, amor, assim, essa questão que você está trazendo de que nós estamos numa prisão, isso é algo assim bastante pesado, né? E que nós não percebemos que estamos numa prisão. Nós estamos apenas andando no mundo e estamos aprisionados sem perceber que estamos aprisionados, né? Então essa é uma questão assim que eu gostaria assim que você abordasse um pouquinho, porque nós queremos, na realidade, nós queremos liberdade, nós queremos felicidade, né? Mas nós não encontramos isso, né? Então fica uma dicotomia, fica um conflito. Eu gostaria de um mundo melhor, de uma vida melhor, mas na realidade eu estou numa prisão e não vejo a prisão, né? E aí nós temos esse sofrimento enorme, né? Então como é que você o que que você diria para as pessoas que estão numa prisão e não sabem que estão na prisão? Pois é, nós amamos nossas gaiolas douradas, né? Então nós entramos em empresas, por exemplo, e trabalhamos e ficamos fascinados pelo projeto, pela meta, pelo que nós estamos fazendo e não percebemos que isso também é impermanente. As empresas em que eu trabalhei no passado, talvez a primeira empresa em que eu tive um cargo executivo, muito jovem ainda, com 22 anos, era gerente de um escritório regional de uma multinacional. Essa empresa produzia papel carbono, fita de máquina. Eram essas coisas que se produziam, coisas que não existem mais. E se a gente tenta explicar agora, tem jovens para quem eu vou explicar o que que era uma folha de papel carbono, ele fica olhando, tentando imaginar o que que era. Mas quando você fazia cópias era assim, porque o Xerox não existia. O que que aconteceu com essa empresa poderosa, multinacional e tudo mais? Não existe mais. Muitas empresas que nós conhecemos no passado e que foram poderosas foram exterminadas pelo progresso tecnológico, né? Vejam que tinha alguém de Curitiba aqui, não? Quem era de Curitiba? Não, acho que não. Não? A Nilva, que é de Londrina. É, alguém tinha perguntado. Pois é, Tá? Curitiba é uma capital, né? Uma cidade importante no Brasil. Não tem mais nenhum jornal de papel. Todos os jornais fecharam. Todos. Até o último. 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu era diretor de um jornal que chegava a publicar 260 páginas de classificados em um domingo. Não existe mais. Esses classificados não existem assim.
Tudo isso desapareceu através da internet, né? E na época, quando a gente dizia que ia acontecer uma coisa como essa, o pessoal não acreditava. As pessoas não acreditavam. E agora nós estamos numa aceleração que vai mudar tanta coisa nos próximos 10 anos, tanta coisa, que o extermínio de processos, empresas que nós vimos no passado não vai ser nada em comparação com o que nós vamos ver da agora em diante. Porque a aceleração da inteligência artificial é exponencial. E a gente não compreende o que é um processo exponencial. Uma vez, para explicar isso, eu peguei uma folha de papel e vou pegar uma daqui da minha impressora. Peguei uma folha de papel e dobrei ao meio. Dobrei uma segunda vez ao meio. Dobrei uma terceira vez ao meio. Aí eu dobrei a quarta vez ao meio. Essa espessura aqui é algo, vamos dizer, 2 milímetros. Mas se eu pegasse essa folha de papel e dobrasse ao meio 50 vezes, qual é a altura da pilha de papel que eu obteria? Vamos dizer que fosse uma folha suficientemente grande para eu poder dobrar ao meio, não 4 vezes como eu fiz, mas 50 vezes. Imaginem e digam na sua cabeça quanto daria. 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Dá 400 mil quilômetros. É só a gente imaginar um pouquinho. 2, 4, 8, 32, 64, 128, 256, 1024. Na 10ª vez já tem 1 metro. Se eu continuo mais 10 vezes, nós temos quilômetros. E rapidinho nós chegamos em 400 quilômetros. Isso é uma progressão geométrica, exponencial. E é isso que está acontecendo com a inteligência artificial agora. Nós não conseguimos conceber o tamanho do impacto que ele vai ter sobre todos nós. Não conseguimos. Eu cheguei nisso falando das empresas que desapareceram, né? Das coisas que sumiram no passado. E cheguei lá por causa da pergunta que o Marcos fez, né? Pode repetir a pergunta, Marcos? A essência da É, pergunta. eu perguntei assim, como que as pessoas não percebem que estão numa prisão, né? E muitas pessoas elas não têm nem a noção, digamos assim, da busca da liberdade ou da iluminação ou alguma coisa assim, né? Quer dizer, é uma continuidade dentro de um mundo processual que não tem fim, né? E aquilo continua, 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 e a prisão continua, a insatisfação continua, né? E aquilo é um processo que não se percebe essa insatisfação, A né? única saída seria a iluminação mesmo, a compreensão da nossa condição e da condição do universo. E a nossa libertação das ilusões. A libertação da ilusão mais básica de todas, que é o eu pessoal. Se você conseguir se livrar de tudo isso, então nascimento e morte deixam de ter sentido. Todas essas coisas desaparecem. Eu estava abrindo aqui o chat, né, que eu vi que tinha algumas mensagens, e tem uma mensagem do Cláudio pedindo para eu falar sobre a diferença entre as semelhanças entre os ensinamentos de Buda e Jesus.
Isso é um pouco complexo para nós aqui agora, né? Porque eu posso explicar os conceitos que estão por trás dessa questão. O cristianismo está, como a maioria das religiões, ele está concentrado em salvar as pessoas da morte. E o cristianismo, ele tem como solução para isso, e ela foi muito bem sucedida, essa solução, em propor a salvação da morte, que é isso que significa salvação, o cristianismo, a salvação da morte, através da ressurreição de Cristo. Cristo derrotou a morte ressuscitando. E ao ressuscitar, então ele abriu essa possibilidade para todos, de modo que todos ressuscitarão no juízo final para serem julgados. É o que está na pintura do fundo da Capela Sistina, do fundo não, na frente, que é a pintura de Miguel Ângelo sobre o juízo final, o julgamento, entre separando os bons dos maus. Todos ressuscitam, recebem seus corpos, e uns são aniquilados e outros são salvos, para viver com seus corpos para sempre. Então, é o que, por exemplo, no catolicismo, quando você vê o credo, a, ele termina assim: creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se vocês foram educados em colégios católicos ou coisa assim, devem lembrar do credo. Então, essa é a promessa, que você crê na ressurreição da carne. Você ressuscita em corpo, com esse corpo de novo. Então, o corpo é reconstituído e você ressuscita, como Cristo fez. Essa é a proposta fundamental de vencimento da morte no cristianismo. É o que? O desejo de uma pessoa de preservar o seu eu para sempre e ter vida eterna. Por isso, a promessa é vida eterna. O budismo não tem nada disso, porque ele diz que esse eu que você quer preservar não é mais do que uma construção ilusória. Você o constrói com a sua própria mente. E é libertar-se dessa noção, dessas ilusões, é que é a libertação. Não viver para sempre com o mesmo corpo. Isso não está muito longe da proposta budista original. Essa é a diferença mais fundamental. Mas uma parte da pergunta do Cláudio era que como budistas e cristãos podem trabalhar juntos por um mundo melhor. Ora, existe uma parte dos ensinamentos religiosos que é a parte da virtude. Essa parte da virtude é comum entre o cristianismo e o budismo. Não matar, não roubar, não enganar, não fazer mal aos outros, não é? Agir pelo bem, etc. Todas essas, amar o próximo como a si mesmo, como é uma proposta cristã. Na proposta budista, não é amar o próximo como a si mesmo, porque não existe a proposta de amar a si mesmo, mas sim esquecer de si mesmo para voltar-se para todos, ver todos como uma união. A proposta tem uma diferença sutil, mas dramática, não é? Porque não há a noção de eu aqui, o outro ali, de quem eu me compadeço, mas sim a de atingir uma percepção da unicidade de todas as coisas no budismo. Essa é a diferença fundamental. Agora, quando você está focado na área da virtude, os procedimentos cristãos são muito bonitos e você pode conviver com grande facilidade. O diálogo entre um monge budista
e um monge, uma freira católica, etc. Isso é muito fácil. Basta você se concentrar na espiritualidade, na bondade, na beleza, na compaixão. Basta você se concentrar nesses aspectos que são comuns aos caminhos, à maioria dos caminhos religiosos. Se você se concentrar nisso, tudo vai funcionar muito bem. É claro que existe uma distância maior em qualquer crença que tenha uma noção de exclusividade. Esse grupo aqui é privilegiado, esses são os escolhidos, ou os outros são os endemoniados, né, que serão condenados. E isso vai acontecer com uma certa facilidade no mundo, e por isso, às vezes, há o cultivo do ódio. Mas, em geral, o cristianismo e o budismo dialogam com grande facilidade, e uma demonstração disso são os livros de Thomas Merton, que era um monge beneditino, trapista, muito culto e que escreveu bastante sobre o budismo e o cristianismo. 2 livros dele, quero recomendar para vocês aqui, são Zen e as Aves de Rapina e Místicos Cristãos e Mestres Zen, em que ele compara essas vivências espirituais dos mestres Zen e dos místicos cristãos. O Walter levantou a mão, Marcos. Sim, Pode Eu, falar, eu, Walter. eu queria te fazer uma pergunta. Logo no início, Monge, você falou que um dos princípios fundamentais do budismo é a compaixão. No entanto, nós vivemos hoje num mundo, isso sempre foi assim, mas isso se acentuou sobremaneira no mundo atual. Nós vivemos num mundo movido pela competição. Então, a minha pergunta é: como praticar a compaixão num mundo movido pela competição? Vai ficando difícil, Walter. A sua pergunta tem todo sentido, porque a competição ela se fundamenta no egoísmo. Você veja, por exemplo, o capitalismo ele foi responsável durante o século XIX e XX, seu desenvolvimento muito dramático no início, com a industrialização e a verdadeira escravização das pessoas, trabalhando 16 horas por dia, coisas assim. Mas ele foi evoluindo. E, tomando o exemplo chinês, para simplificar, com Deng Xiaoping, o, a China torna-se capitalista. Tem uma parte forte de capitalismo de Estado, mas tem um capitalismo do empreendedor individual. E o Politburo mesmo está cheio de bilionários chineses, né? O Partido Comunista está cheio de bilionários na China. Então, vamos dizer assim, existe um capitalismo de Estado, uma ditadura de um partido, mas onde eu quero chegar é que o capitalismo foi vitorioso em diminuir a pobreza no mundo de uma forma espetacular. E foi através da competição e do egoísmo. Você Uhum. deu rédeas livres ao egoísmo humano, e as teses de Adam Smith, lá de 1750, se mostraram efetivas para a motivação das pessoas. Ao perseguir o seu interesse individual, as pessoas enriqueceram a sociedade. Só que a maneira com que isso foi sendo levado, ela tende a uma grande exacerbação. E se você não tem um controle razoável sobre isso, a sociedade torna-se extremamente desigual, com
com efeitos muito ruins. Nós podemos comparar o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos de hoje com o que aconteceu nas sociais-democracias na Europa, que foram muito vitoriosos. Os países da Europa, Finlândia, Alemanha, Suécia, Noruega, Holanda. Eu tive o privilégio de estudar na Holanda, e eu me lembro que a estatística lá era que o salário mais alto e o mais baixo tinha uma diferença de 4 a 6 vezes. E aqui no Brasil nós tínhamos uma diferença de 52 vezes, né? O salário mais alto e o mais baixo. Então, as sociais-democracias, ou seja, uma disciplinação do capitalismo, mesmo com liberdade, com um incentivo, sem tirar o incentivo competitivo, levou essas sociedades a serem bastante vitoriosas em termos da justiça social, da assistência às pessoas, ao mesmo tempo que progrediam. Enquanto que as sociedades radicais do leste da Europa permaneceram fracassos econômicos. Agora, do outro lado, no outro extremo, nós temos o caso dos Estados Unidos, onde nós temos uma parcela da população que não tem onde morar, mesmo que seja uma parcela estatisticamente pequena. É um absurdo que um país que tem dinheiro para gastar quase $1 trilhão em armas por ano não consiga dar casa para todos os seus desvalidos. Então, esse é o problema da harmonia que nós estamos falando e que você está perguntando na questão da competição. O mundo é competitivo e, em geral, ele funciona com alguma dose de competição para que haja um desempenho melhor dos egoístas seres humanos. Mas você não tem todos os seres humanos como monges budistas. Quando eu estava num monastério, não tinha nenhum bem pessoal além da roupa do corpo, mais nada. A cama, dormia na sala de meditação, deitado ao lado dos outros monges, 20 monges, cada um com um tatame para si, e aquele é o mesmo lugar onde você meditava, dormia e recolhia suas... Você não tinha um quarto, você não tinha nada que não fosse coletivo. Comia junto, dormia junto, e o único momento que você poderia estar privado seria quando estava no vaso sanitário. Não havia nenhum outro momento em que você vivia privadamente, né? E esse é o treinamento do monge. Agora, participar desse tipo de treinamento em que você elimina toda a competição material, não elimina o egoísmo humano. Foi isso uma coisa que eu aprendi no monastério. Os monges continuam egoístas, querendo ter o privilégio de fazer uma cerimônia, ou querendo ter uma honra qualquer, um reconhecimento qualquer de um mestre, qualquer coisa assim. O egoísmo continua fervendo dentro dos seres humanos, mesmo que você transforme tudo que é material, que é mais fácil você eliminar as competições materiais do que as competições de vaidade. A vaidade continua dentro dos seres humanos, querendo colocar a cabeça do lado de fora. Alguém está com o microfone aberto? Vamos ver se tem outra pergunta. Tem a do Cláudio lá. Ele que estava com o microfone aberto. Agora pode abrir o Sim. microfone, Cláudio, vai. Bem, boa noite. Boa Grato aí noite, pela sua explanação. Eu queria
apenas fazer primeiro um reparo, né, distinguindo entre o ensinamento de Jesus e o cristianismo, as igrejas Assim, institucionais que criaram dogmas, rituais, que, ao meu ver, não tem muito a ver com o que Jesus ensinou, tá. Mas a minha questão é o seguinte, você falou que o amor ao próximo cristão, né, pressupõe esse próximo, né, mas a compaixão budista também não pressupõe um sujeito e um objeto da compaixão, um outro, a quem vamos dirigir a compaixão? são duas perguntas, né? A primeira pergunta a respeito de Cristo, né? Os evangelhos cristãos foram escritos em grego e o mais velho deles tem aproximadamente 100 anos, foi escrito 100 anos depois da morte de Cristo. Nós temos muito pouco material confiável sobre o que Cristo ensinou. De qualquer jeito, ele continuou sendo um, um homem que estava com as raízes do judaísmo, né? Ia pregar na sinagoga, lia Isaías, etc., né? Então, nós não sabemos muito bem isso. Incrivelmente, nós temos mais material a respeito de Buda. Ele viveu 500 anos antes, mas ele teve secretários que foram anotando o que ele falava, e daí nós temos aproximadamente, em termos de volume, nós temos 12 Bíblias de material sobre Buda. E mesmo assim, nós não consideramos que o que está registrado, como Buda teria falado, como absolutamente confiável, não. Porque através dos tempos tem muita transcrição, tem muita tradução, tem muito problema em questão de espírito, né? Quando eu falei sobre compaixão, e acho que a sua pergunta é muito rica, porque ela permite uma distinção de duas fases no treinamento. No treinamento budista, a compaixão, em que você tem eu aqui e o outro lá, é um estágio de compreensão. É o estágio de compreensão do Bodhisattva. Mas para um Buda, e tem um sutra interessante sobre isso, chama-se Sutra do Diamante, que dissolve todas as ilusões. Por isso, porque o diamante corta tudo, né? Corta as ilusões. Então, Vajrashedika Sutra, ele fala sobre esse aspecto, porque para o Buda não existem outros seres, não existe o outro. Quando você pensa o outro, você ainda está enganado, porque pensa em si mesmo e no outro. Tem uma diferença. A unicidade de todas as coisas, que eu me referi antes, coloca você e a outra pessoa no mesmo lugar. Vocês são o próprio oceano, não são ondas. Você se pensa como uma onda separada na superfície do oceano e vê a outra onda, mas vocês, na realidade, são o próprio oceano. Nessa analogia, que nos ajuda a compreender, a compreensão última é uma compreensão em que o outro não existe, de modo que o sofrimento do outro não é um sofrimento do qual você se compadece, mas um sofrimento em que você participa, você e ele são um só. Então, essa diferença é, é uma diferença de estágio de compreensão no budismo. É, tudo Isso é muito uma bom. coisa que Mas só fazer uma pergunta, outra. Mas muitos místicos cristãos apontam para essa unidade de todas as coisas, né? Que tudo é um, que tudo é Deus, né? É uma aproximação, então, né? Dentro dessa Com visão aí, né? certeza. Eu tenho aqui livros de dois grandes mestres cristãos. Um é Meister Eckhart, Sim, tem sim. aqui os sermões alemães dele, e outro que eu aprecio muito também é São João da Cruz. E tem um poema dele em que ele diz: Eu morro porque não morro. Essa frase é interessantíssima, porque ela parece com a frase de Dogen no budismo.
Estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Morrer para si mesmo é a vida eterna, essa nossa leitura mística cristã, não é? Mas esse é um nível altíssimo que você não encontra normalmente nos discursos, em nenhum lugar. Não vou dizer que você vai encontrar ela facilmente no budismo também. Não é isto. O que eu estou dizendo é que o nível de percepção da unicidade de todas as coisas, que não está ausente nesses grandes místicos cristãos, é uma realização de nível espetacularmente alto, tanto no budismo quanto no cristianismo, mas ela é rara, realmente. Mas muito obrigado pela riqueza da pergunta que me permitiu dar essa resposta. O Eros. Gostaria de fazer uma observação pessoal, tá? Eu estou no Precisa falar um máximo aqui, pouco não estou mais ouvindo alto. bem. Eu não sei, está melhor agora? Sim, fique Melhorou um perto do pouco. microfone. Né? É que eu estou com um microfone aqui, eu não sei se ele está utilizando este microfone. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estou Melhor. ouvindo, é baixo, mas estou ouvindo, estou entendendo. Tá, eu vou tentar falar com isso, eu vou me aproximar mais. Eu acho que é o seguinte, olhando para os ensinamentos do Buda, tá, eu vejo mais um olhar filosófico da vida. Olhando para os ensinamentos do Cristo, eu vejo mais um olhar espiritual. Então, nós falamos do budismo, nós falamos do cristianismo, mas nós não falamos do espiritualismo. E respondendo aí até talvez a pergunta do Walter, né? Qual foi a solução que eu particularmente obtive para essa equação? Como viver no mundo competitivo, né? De forma colaborativa. É difícil, mas quando nós utilizamos, no meu caso, eu fiz um mix, tá? Da filosofia, que por definição é você estar buscando aprendizado. Quando você busca aprendizado, você está num crescimento individual, né? Numa abertura de consciência, tá? Juntamente com o cristianismo, não com o catolicismo ou qualquer outra religião. Jesus nunca falou em religião, né? Jesus falava em cristianismo, vamos dizer assim. Então, qual foi a solução que eu consegui para isso? Bom, eu tento utilizar, tento não, na prática, eu tento agir como cristão, que não é fácil, na prática, tá? Em teoria isso é muito fácil. E na verdade, baseado, né? Eu tento agir como cristão, baseado nos conhecimentos filosóficos. Então, quando eu consegui fazer essa mixagem entre filosofia e espiritualidade, eu acho que a visão de Cristo, né, os ensinamentos do Cristo eram muito mais voltados para a espiritualidade do que para a filosofia. Aí, nesse momento, Walter, eu consegui conviver melhor com todas essas diferenças, né, que nós convivemos hoje, tá? Eu não sei se procede, se os senhores concordam ou não, mas essa foi a minha forma, tá? Muito interessante, eu acredito. Tem uma coisa que precisa ser ressaltada, é que Cristo, nos evangelhos, tomando como base os evangelhos que nós temos disponíveis, os evangelhos canônicos, ele estabelece uma igreja e uma religião. Como é que ele faz isto? Ele nomeia apóstolos, os envia para ensinar, nomeia Pedro, diz: Tu és pedra, and super petram, sobre esta, na Vulgata aparece assim em latim, edificarei minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, similarmente, Buda teve 10 grandes discípulos, também os envia para ensinar, também cria uma hierarquia, também institui um manto, uma veste, um rei pede a ele que dê aos monges, os seus seguidores, uma veste para que eles se distingam dos outros, e ele faz isto. Então, ambos são homens de organização. Eles organizam, estabelecem regras, não é? E os seus seguidores o fazem bem nitidamente. Já nos Atos dos Apóstolos aparece Paulo, que é o principal personagem desses textos, explicando como deve ser um bispo, bom marido de uma só esposa, não dado ao vinho. Ele estabelece regras para a instituição. Então, a verdade é que tanto Cristo quanto Buda foram homens que criaram uma instituição. Eles criaram uma instituição. Por quê? Eles viam uma coisa que é evidente agora, uma coisa que eu vivo também. Se você não tiver instituição, você não preserva texto, você não preserva organização, nem difusão, nem nada. Você não preserva. Quando você tem uma pessoa que recusa todas as instituições, um caso, por exemplo, flagrante de Jiddu Krishnamurti, que se voltou contra a teosofia e criticou a instituição que tinha criado e disse que não queria alunos e se recusou a criar qualquer instituição porque tinha uma revolta contra a instituição que o havia trazido da Índia para a Europa e tentado fazer dele o instrutor do mundo. Krishnamurti simplesmente deixou livros, mas não seguidores realmente, porque ele recusou esse aspecto. Quando a gente vê a preservação dos textos budistas ou de todas as escolas budistas que houve até agora, eles subsistem porque alguém os preservou com prédios, bibliotecas, copistas, porque houve esse esforço, assim como aconteceu no cristianismo também. É bastante semelhante à história em vários aspectos, concílios, seleção de textos, o que entra aqui, o que não entra. Isso aconteceu no Concílio de Nicéia, no cristianismo, o estabelecimento da Bíblia, que é uma obra do Concílio de Nicéia, e aconteceu com o Tripitaka budista, 200 anos antes de Cristo, na formação de uma coletânea, um cânon de textos que foram preservados daí em diante. Esse é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Eu sei que na internet muitas vezes aparece declarações do tipo Cristo não era cristão, Buda não era budista, etc. Mas os fatos históricos não corroboram essa versão. Não é assim que as coisas historicamente realmente sucederam, né? Isso que aconteceu. Bom, tem muita coisa para comentar a respeito desses aspectos, né? Mas talvez não é bem o objetivo da nossa palestra nos perdermos em aspectos históricos. Não, se o senhor me permite interromper só um momento, tá? Sim. O que eu estou tentando passar, e eu gostaria de saber se há concordância da sua parte ou não, né? É que, na verdade, eu não consigo ver uma similaridade nos ensinamentos de Buda e do Cristo com relação à filosofia de ambos, digamos assim. Porque Filosofia de ambos, tá? Para mim, Cristo se baseava, como volto a dizer, em ensinamentos espirituais ou espiritualizados.
enquanto Buda se baseava em ensinamentos filosóficos. Essa é a minha visão, não sei se o senhor concorda. E quando nós unimos essas duas visões, aí nós temos essa fórmula que faz com que nós possamos viver nesse mundo, como ele está hoje. Não é possível apoiar essa declaração no sentido de que Buda é apenas um filósofo, porque muitas das declarações de Buda e interpretações dele estão ligadas a uma espiritualidade transcendental. A realização, por exemplo, meditativa de Buda e os ensinamentos dele sobre obter o samadhi, o kensho, o satori, que são realizações espirituais de alto nível, elas são claramente fora do âmbito da mera filosofia, né? Então, o budismo não se encaixa nem na prateleira da filosofia, nem se encaixa, principalmente o Zen, na prateleira da religião. Eles não estão bem aí, mas eu recomendaria mesmo para esse aspecto a leitura de Thomas Merton, que é um místico cristão famoso, né? É muito prestigiado dentro do cristianismo e que escreveu sobre o budismo. Aí nós podemos ver que ele viu essa característica de espiritualidade com muita clareza. É isso que eu posso dizer aqui agora, mas parece que o Cláudio levantou a mão. Só um instantinho, eu gostaria de falar um pouquinho, um depoimento pessoal. Eu ingressei no budismo encantado com o budismo. Eu me encantei assim no primeiro momento, porque era realmente algo assim fantástico, maravilhoso, etc. Mas na realidade, eu fui entender o budismo mesmo depois de 3, 4, 5 anos de prática. O que é que realmente o budismo estava propondo, né? Porque a história da iluminação, a questão da vacuidade, etc., que são caminhos para a iluminação, era algo assim totalmente desconhecido para mim. E eu fui entendendo isso aí devagarinho, aos poucos, e estou nessa caminhada há 20 anos e estou ainda descobrindo cada vez novas facetas desse aspecto profundo espiritual, né? Então, isso aí é um depoimento meu que eu queria deixar aqui e passo a palavra para o Cláudio. Não, eu queria só acrescentar, né, uma lembrança que eu tive de um místico cristão que é pouco conhecido. Não sei se vocês ouviram falar, se ouviu falar, é o São Dionísio, do início assim do cristianismo, onde ele é considerado assim quase um budista falando, tá? Ele escreveu um livro chamado Teologia Mística, onde ele fala da escuridão luminosa, né, expressões assim paradoxais, e tem um livro do Osho que fala sobre esse místico, que se chama Teologia Mística mesmo. Esse livro aqui, né, não sei se vocês gostam do Osho, eu gosto dele, ele apresenta esse místico, né, que eu acho que vale a pena conhecer quem não conhece aí. Como é o nome dele? São Dionísio. São Dionísio. E o livro do Osho chama Teologia Mística. Obrigado. Obrigado aí. Muito obrigado. Monge, Pois não, Márcio. talvez você possa falar um pouquinho do Zen, né? Quem tem interesse pode procurar o Zen de que forma? Bom, o Zen
ele começa a se consolidar com a chegada de Bodhidharma na China aí pelo ano 600 depois de Cristo. E a proposta dele é um ensinamento além das escrituras, voltado diretamente à transmissão de mente a mente, da mente do mestre para a mente do discípulo. E ele não pode ser propriamente explicado. A gente diz que quando você fala do Zen, o Zen não está ali, porque não dá para explicar realmente do que nós estamos falando. A doutrina do coração do Buda é experiencial, e o Zen está focado nisso, na experiência meditativa. É a experiência meditativa que vai levar a uma compreensão direta, que não é explicada por palavras. Se nós explicamos por palavras, nós nos perdemos nessas questões históricas, filosóficas, raciocínios, etc. e tal, que a gente é obrigado pela nossa linguagem e pelo nosso processo de comunicação. Muito ocidentais que somos, né? A gente quer explicar tudo e, na realidade, não experimentou ainda. Fazendo a comparação, é como se a gente dissesse: olha, eu tenho aqui uma fruta que vocês nunca provaram, bacuri, uma fruta do norte, por exemplo. Por mais que eu explique o gosto da fruta, não adianta, ninguém vai saber o que é. Ou você coloca na boca e experimenta, ou não sabe do que está se falando. E também não adianta dizer que eu li 20 livros sobre o Zen e agora já sei o que é o Zen. Você não sabe nada do que é o Zen, você leu 20 livros sobre o Zen. Você está fazendo uma declaração tão absurda quanto alguém dizer que aprendeu a nadar lendo manuais, mas que nunca entrou numa piscina, nunca entrou na água. Tem medo da água, mas leu manuais, então você sabe tudo sobre natação. Você não sabe nada sobre natação. Você só sabe teoria, né? Então, o Zen, ele se foca, aliás, Zen é uma palavra que deriva da palavra Dhyana. Dhyana em chinês virou Shana, Shan, Zan, depois Zen em japonês. Chegou como Zen aqui no... Quer dizer meditação. Então, é a prática da meditação, o centro, a experiência meditativa, o centro da prática do Zen. Sem isso, não existe Zen. Agora, quanto tempo você leva nesta prática para chegar a algum lugar? O Marcos está falando a verdade. Eu levei, em 2015, eu completei meu treinamento como monge, né? Só que eu tinha começado lá em 1973 e tinha sido monge noviço em 2001. Então, eu levei 20 anos para chegar a algum lugar e ainda acho, assim como o Marcos disse, que eu estou aprendendo hoje, né? Cada dia me levanto para praticar meditação às 6 horas da manhã e todos os dias eu estou aprendendo. Eu estou progredindo 1 milímetro, né? Só que tem quilômetros pela frente, né? E embora as pessoas considerem que você é um mestre, recebeu títulos e tudo mais, essa, na realidade, não é a convicção pessoal que a gente tem. A convicção é que você está começando, está aprendendo ainda. E o Zen, então, ele está focado na experiência, mas ele tem uma enorme literatura. Também tem uma enorme literatura. Mas essa literatura, às vezes, é poética, às vezes é muito bonita, às vezes é paradoxalmente difícil. E nós dizemos que o Zen é autossecreto, porque a tradição no Ocidente é você fazer iniciações,
Você entra numa ordem mística e tem uma iniciação, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, etc. e tal. E vai indo de iniciação em iniciação, e alguém que está num 10º grau não pode falar do que aprendeu lá para quem está no terceiro. Essa é a tradição das ordens secretas místicas no Ocidente. No Zen, tudo está disponível. Todos os livros, todos os ensinamentos, está tudo disponível. E o professor vai responder todas as perguntas que puder. Mas nenhuma garantia de que você vai entender aquilo que está sendo explicado. Você pode pegar o texto e não entende. Então, nós temos uma organização, a daisen.org.br, organização que eu presido, que tem monges, sistema monástico, tem sistema de ensino, etc. E essa organização tenta dar um caminho para as pessoas e lugar para as pessoas aprenderem a prática meditativa. Quem quiser, tiver algum interesse, basta entrar no site daisen.org.br e se informar lá. Ou baixar no seu celular o aplicativo Zen Daisen. Tudo isso é gratuito. E você pode se informar lá dos caminhos possíveis para praticar o Zen e aprender meditação. Quanto à questão de crenças, o budismo não prima pela questão de o que é que você acredita, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e uma mulher levantou a mão e disse assim: mas o senhor não acredita em nada? E eu expliquei para ela que o Zen não é a religião de acreditar, é a religião de acordar, de despertar das ilusões, né? Então não se trata de uma fé, o que é uma coisa muito diferente, né? Na realidade, se você tiver interesse no Zen ou no budismo, já de saída, como diz uma aluna minha, monge, o senhor fala e espanta todo mundo, ninguém vai voltar aqui. Na realidade, o budismo não considera a existência de uma divindade criadora, castigadora ou premiadora. O budismo basicamente não tem isso, e o Zen é taxativo. Não, nós estamos sozinhos. Quem tem que se erguer e se iluminar, livrar-se das suas ilusões, é você. Não tem nenhum poder sobrenatural lá fora para ajudar. Bom, esse é um ponto maravilhoso, assim, né? Porque você pode praticar o Zen e pode ter alguns frutos, né? Por exemplo, de ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, de meditar, de ter mais tranquilidade, essa coisa assim. Mas isso não significa acordar, não é? Então, o acordar que é o grande ponto, né? Que é a grande liberdade que a gente pode ter quando a gente acorda, né? Então, esse acordar significa que nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo em berço esplêndido aqui nesse mundo, mas precisamos acordar, né? E o Zen ele pode proporcionar esse acordar. É a pessoa, digamos assim, que se proporciona esse acordar. E quando ela acorda. Não é o eu que acorda, mas ela acorda para a totalidade, né? Correto, muito bem colocado. Agora nós já estamos a 1 hora e... Estamos já a 1 hora e 15. 1h15. É, 1 hora e 15. é. Se você achar que é a hora de terminar, fique à vontade, Eu irmão. acredito que sim. Vamos deixar para uma última pergunta, se alguém tiver. Ou faz uma mensagem final, né, moço? Vamos lá. Bom, nosso tema era sobre esse mundo, né?
a ideia central do budismo é a transformação dos homens por dentro. Eu tenho uma experiência, eu não quero dizer que a sociedade japonesa é uma sociedade perfeita, tem vários defeitos. Mas, quando você está na sociedade japonesa, quando você está convivendo lá, você vê um respeito pelos outros que é inacreditável para nós. Quando você está num metrô, ninguém fala nem atende celular para não perturbar os outros. Se você estiver num transporte público, você pode dormir, porque as pessoas não vão conversar. Porque é uma questão de respeitar os outros. Quando você anda nas ruas, não vê lixo nas ruas, porque ninguém joga nenhum lixo nas ruas. Se você produzir algum lixo, comprar alguma coisa, tiver uma embalagem, você leva para casa. Porque lixo é uma coisa privada, não pública. De modo que nas ruas também não existem latas públicas de lixo. Não existem recipientes para você botar seu lixo na rua, para alguém depois vir recolher. Não. Seu lixo é seu, você leva para casa. E tudo fica imaculadamente limpo. E também o respeito com a propriedade alheia, com o sofrimento que uma pessoa pode ter se for roubada, é levado ao paroxismo. Eu tenho uma aluna minha, deixou um iPhone em cima da pia do banheiro na estação central de trem de Tóquio, onde passam milhões de pessoas, todos os dias. Ela voltou lá 4 horas depois para pegar seu celular. Porque isso não se imagina que você vai roubar alguma coisa. Se você deixar o seu notebook num banco de praça e voltar depois, horas depois, para pegar, ele vai estar lá. Mas alguém pode até ter baixado uns aplicativos a mais para você. Essa é uma piada, né? Que se conta lá. E esse tipo de comportamento é uma coisa que nós não estamos acostumados. Uma vez eu estava no mosteiro, precisava de dinheiro, meu mestre me mandou uma quantia como mil dólares em notas, num envelope, pelo correio. Um envelope transparente, dava para ver que tinha dinheiro lá dentro. Eu recebi no dia seguinte, porque você pode mandar dinheiro pelo correio. Ele vai chegar. E isso foi impregnado na sociedade japonesa pelo budismo. Essa é a conduta dentro do monastério budista. E isso se espalhou por toda a sociedade. 250 anos de governo Tokugawa impregnaram isso. E durante 250 anos, o Japão não fez nenhuma guerra, não invadiu ninguém, não tentou conquistar ninguém. Foram anos de paz. Infelizmente, com contato com o Ocidente, quando o almirante Perry, em 1868, estacionou um cruzador e apontou os canhões para Tóquio, os japoneses se deram conta que eles tinham ficado para trás e que eles não eram um império, que os outros eram mais fortes. Caiu o governo, entrou um governo militarista que resolveu militarizar o Japão, criar um exército com armas de fogo, acabou-se com a classe dos samurais e o budismo foi perseguido, porque o budismo era pacifista e prejudicava o projeto de império. Então houve uma ordem para desmoralizar os monges budistas. O édito imperial dizia: nós temos que erradicar essa religião estrangeira
porque era uma religião que tinha vindo da Índia. Essa é a história da militarização do Japão que levou à Guerra Russo-Japonesa de 1905 e depois levou o Japão a tentar conquistar a China e fazer um império que nem a França, a Alemanha, a Bélgica, etc. e tal, faziam no mundo. E acabou no desastre que acabou, apenas para que alguém não me diga que o Japão já fez atrocidades na Segunda Guerra, fez sim. Mas esse lado bom do budismo, a influência boa do budismo, está lá hoje presente. E se você vai fazer turismo lá, você vai poder aproveitar isso. Eu quero dizer, então, que, na realidade, esses princípios budistas, se impregnados numa sociedade, levados a sério, podem transformar a sociedade inteira. Infelizmente, como eu falei no início da palestra, nós somos descendentes dos maus, né? O budismo tibetano, durante séculos, foi pacifista. E aí o que foi que aconteceu? Em 1959, a China resolveu tomar o Tibete, invadiu com o exército, o Tibete não tinha como resistir. Porque os bons, né, os pacíficos, não conseguem resistir aos violentos. Porque a violência ganha. Isso é uma coisa que nós devíamos pensar constantemente, que nós temos que produzir uma sociedade que não opte pela violência, mas que opte pela compaixão, e aí nós podemos ter um mundo diferente, pela solidariedade humana. Muito obrigado a todos vocês por ouvirem essa palestra. Muito obrigado, Marcos, por me convidar novamente. Até a próxima vez. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos muito, né? Experiência muito rica, segundo Paulo Gui, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, né? E até a próxima quarta-feira nós vamos ter mais uma palestra com outro convidado, ok? Monge, muito obrigado, tá? Muito agradecido, ok? Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.